Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. Capítulo 4. O elevador estava cheio de homens que vinham dos vestiários dos Alfas, e a entrada de Lenina foi acolhida com diversos acenos e sorrisos amistosos. A jovem era muito popular, e numa ou outra ocasião havia passado a noite com quase todos eles. Eram rapazes amáveis, pensou, enquanto retribuía os cumprimentos. Rapazes encantadores. Contudo, teria preferido que as orelhas de George Edsel não fossem tão grandes. Teriam-lhe dado uma gota a mais de paratiroide no metro 328? E olhando para Benito Hoover, não pôde deixar de se lembrar que ele, sem roupa, era realmente muito cabeludo. Virando-se, os olhos um pouco entristecidos pela lembrança dos pelos negros e crespos de Benito, viu a um canto o pequeno corpo delgado, a fisionomia melancólica de Bernard Marx. Bernard aproximou-se dele. Eu estava à sua procura. Sua voz clara dominava o ruído do ascensor em movimento. Os demais voltaram-se curiosos. Queria lhe falar da nossa projetada visita ao Novo México. Com os cantos dos olhos, viu que Benito Hoover abria a boca, surpreso. Está admirado porque não vou mendigar o direito de ir com ele outra vez, disse consigo mesma. Depois, em voz alta e mais calorosamente do que nunca, ficarei simplesmente encantada de acompanhá-lo durante uma semana em julho. Acrescentou. De qualquer modo, assim manifestava em público sua infidelidade a Henry Foster. Fanny deveria dar-se por satisfeita, embora se tratasse de Bernard. Isso, e Lenina dirigiu-lhe seu sorriso mais deliciosamente significativo, se você ainda me quiser. O rosto pálido de Bernard ruborizou-se. Por que será? Perguntou-se ela, espantada e ao mesmo tempo sensibilizada com essa estranha homenagem ao seu poder. Não seria melhor falarmos disso em outro lugar? Balbuciou ele, com ar profundamente embaraçado. Como se eu tivesse dito alguma inconveniência, pensou Lenina. Ele não ficaria mais perturbado se eu tivesse dito uma piada obscena, se lhe tivesse perguntado quem era sua mãe, ou coisa assim. Quero dizer, com toda essa gente em torno de nós, a confusão embargava-lhe a voz. O riso de Lenina foi franco e completamente despido de maldade. Como você é esquisito, disse, e realmente o achava esquisito. Você me prevenirá pelo menos uma semana antes, não é? Continuou em outro tom. De certo, vamos tomar o foguete azul do Pacífico? Ele parte da torre de Charing T, não? Ou de Hampstead? Antes que Bernard pudesse responder, o elevador parou. Terraço! Gritou uma voz rascante. O ascensorista era um pequeno ser simiesco, que vestia a túnica negra de um semi-aleijão Epsilon-. Terraço! Abriu largamente as portas. O cálido esplendor do sol da tarde o fez estremecer e piscar os olhos. Ah, terraço! Repetiu com voz estática. Parecia que acabava de acordar súbita e prazerosamente de um estupor aniquilante. Terraço! Ergueu os olhos, sorrindo, para os rostos de seus passageiros, com uma espécie de adoração de cão que espera com um afago. Conversando e rindo, eles saíram para a claridade. O ascensorista seguiu-os com um olhar. Terraço! Repetiu ainda uma vez, interrogativamente. Então uma campainha soou, e, do teto do elevador, um alto-falante começou, muito docemente, mas em tom imperioso, a dar ordens. Descer, descer. 18º andar. Descer, descer. 18º andar. Descer, descer. O ascensorista fechou bruscamente as portas, apertou um botão e recaiu de imediato na penumbra sussurrante do elevador. A penumbra de seu próprio estupor habitual. Estava quente e claro no terraço. A tarde de verão parecia entorpecida pelo zumbido dos helicópteros que passavam, e o zunido mais grave dos aviões-foguetes que se arremessavam, invisíveis, através do céu luminoso. 8 ou 10 quilômetros acima. Era como uma carícia no ar sereno. Bernard Marx respirou fundo, ergueu os olhos para o céu, circunvagou-os pelo horizonte azul e, finalmente, fixou-os no rosto de Lenina. Que beleza de tarde, não é? Sua voz tremia um pouco. Ela dirigiu-lhe um sorriso que expressava a mais completa simpatia e compreensão, simplesmente perfeita para o golfe obstáculo. Respondeu com arrebatamento. E agora eu tenho de ir, Bernard. Henry fica zangado quando o faço esperar. Avise-me com o tempo da data. E agitando a mão, afastou-se, correndo através do amplo terraço em direção aos hangares. Bernard ficou parado,
contemplando as cintilações cada vez mais distantes das meias brancas, os joelhos bronzeados curvando-se e retesando-se com vivacidade, outra vez, ainda outra, os meneios mais suaves daquele calção curto de veludo piqué bem justo, sob a blusa verde garrafa. Tinha na fisionomia uma expressão de sofrimento. Ela é bonita mesmo, não é? Disse uma voz forte e alegre atrás dele. Bernard estremeceu e voltou a cabeça. O rosto rechonchudo e vermelho de Benito Hoover sorria, radiante, para ele. Radiante de manifesta cordialidade. Benito possuía um bom gênio notório. Dizia-se dele que poderia atravessar a vida inteira sem tomar uma grama de soma. A raiva, os acessos de mau humor, que os outros não podiam vencer senão por meio de fugas de esquecimento, jamais o atacavam. A realidade para Benito era sempre risonha, e pneumática também. E quanto? Depois, em outro tom. Mas olhe aqui, você está com o ar abatido. O que você está precisando é de 1 grama de soma. Metendo a mão no bolso direito das calças, Benito tirou um frasco. Com 1 centímetro cúbico se curam. Mas olhe aqui. Bernard repentinamente virava as costas e fugira. Benito, espantado, seguiu-o com um olhar. Que poderá ter essa criatura? Perguntou-se, e sacudindo a cabeça, concluiu que aquela história do álcool que diziam ter sido posto no pseudo-sangue do pobre rapaz provavelmente era verdadeira. Deve ter-lhe afetado o cérebro. Guardou o frasco de soma, tirando do bolso um pacotinho de chiclete de hormônio sexual, meteu uma pastilha na boca e dirigiu-se lentamente para os hangares, ruminando. Henry Foster tinha mandado tirar seu aparelho do boxe, e quando Lenina chegou, já a esperava instalado na carlinga. 4 minutos de atraso, foi seu único comentário, enquanto ela subia e se sentava ao seu lado. Pôs o motor em marcha e embriou as hélices do helicóptero. O aparelho arrojou-se verticalmente no ar. Henry acelerou. O ruído da hélice tornou-se mais agudo, passando do zumbido de um zangão ao de uma vespa. Do de uma vespa ao de um mosquito, o velocímetro marcava uma subida de quase 2 km por minuto. Londres se apequenava abaixo deles. As enormes construções encimadas por terraços chatos como mesas, ao fim de alguns segundos, não eram mais do que um canteiro de cogumelos geométricos, brotando de entre os verdes dos parques e jardins. Entre eles, na ponta de uma haste delgada, um criptogamo mais alto, mais esguio, a torre de Charing T. Levantava para o céu um disco de concreto reluzente. Semelhantes a vagos bustos de atletas lendários, nuvens enormes e densas flutuavam preguiçosamente no firmamento azul acima de suas cabeças. De uma delas caiu de repente um pequeno inseto escarlate, zumbindo durante a queda. É o foguete vermelho que chega de Nova York neste momento, disse Henry. Olhando seu relógio, acrescentou, 7 minutos de atraso, e sacudiu a cabeça. Esses serviços do Atlântico são de uma impontualidade verdadeiramente escandalosa. Tirou o pé do acelerador. O ronco das hélices acima deles caiu 1/8, repassando, em sentido inverso, do zumbido da vespa ao do zangão, ao da mangangava, ao do besouro, ao da carochinha. A velocidade ascensional do aparelho diminuiu. Um instante depois, estavam suspensos e imóveis no espaço. Henry empurrou uma alavanca. Houve um estalido, lentamente, a princípio, depois cada vez mais rápido, até não ser mais que uma névoa circular diante deles. A hélice propulsora começou a girar. O vento da velocidade horizontal sibilava cada vez mais agudamente nas varas de aço. Henry tinha o olhar fixo no contador de voltas. Quando a agulha indicou 1200, ele desembreou as hélices do helicóptero. O aparelho tinha então bastante impulso horizontal para poder voar. Lenina olhou pela janela do assoalho, entre seus pés. Sobrevoavam a zona de 6 km, reservada para parques, que separava Londres Central de sua primeira cintura de subúrbios satélites. A área verde formigava de vida em perspectiva reduzida, como uma miniatura. Florestas de torres de balatela centrífuga luziam entre o arvoredo. Perto de Shepherd's Bush, 2.000 duplas mistas de beta- jogavam tênis sobre superfícies de Riemann. Uma dupla fileira de campos de pelota escalator margeava a estrada, desde Notting Hill até Willesden. No estádio de Ealing realizava-se uma festa de ginástica e canto para deltas. Que cor horrível, o caque, observou Lenina, expressando os preconceitos hipnopédicos de sua casta. Os edifícios do estúdio de cinema sensível de Hounslow cobriam 7,5 hectares. Ao lado, uma legião de trabalhadores, vestidos de preto e caque,
ocupava-se em revitrificar a superfície da estrada real de oeste. Abria-se o orifício de escoamento de um dos enormes cadinhos móveis, no momento em que voavam sobre ele. A pedra fundida se derramava sobre a estrada numa torrente de incandescência enceguecedora. Os rolos compressores de amianto iam e vinham. À passagem de uma regadeira termicamente isolada, o vapor elevava-se em nuvens brancas. Em Brentford, a fábrica da Companhia Geral de Televisão parecia uma pequena cidade. Devem estar no momento de mudar as turmas, comentou Lenina. Como pulgões e formigas, as moças gama em verde folha, os semi-aleijões em negro, enxameavam ao redor das entradas, ou formavam fila para tomarem lugar nos bondes monotrilhos. Betas menos cor de amora iam e vinham por entre a multidão. O terraço do edifício principal fervilhava com a chegada e partida dos helicópteros. Palavra de honra, disse Lenina. Estou contente de não ser uma gama. 10 minutos depois, estavam em Stoke Poges e tinham começado sua primeira volta de golfe obstáculo. Parte 2. Com os olhos quase sempre baixos e desviando-os imediata e furtivamente quando, por acaso, os pousava em algum de seus semelhantes, Bernard atravessou o terraço às pressas. Dava a impressão de um homem perseguido, mas perseguido por inimigos que não queria ver, temeroso de que lhe parecessem ainda mais hostis do que imaginara, e de que lhe fizessem, em consequência, experimentar uma sensação de maior culpabilidade e de solidão ainda mais irremediável. Aquele maldito Benito Hoover. Entretanto, o rapaz procedera com boa intenção, o que de certo modo era ainda pior. Os que tinham boas intenções comportavam-se da mesma forma que os que as tinham más. A própria Lenina o fazia sofrer. Lembrou-se das semanas de indecisão tímida, no curso das quais ele a havia contemplado e desejado, sem esperança de algum dia ter a coragem de convidá-la. Ousaria afrontar o risco de ser humilhado por uma recusa desdenhosa? Mas se ela dissesse sim, que êxtase! Pois bem, agora ela o havia dito, e apesar disso, ele continuava a sentir-se desconsolado. Desconsolado porque ela dissera que estava uma tarde perfeita para o golfe e obstáculo, porque fora correndo juntar-se a Henry Foster, porque o tinha achado esquisito ao não querer falar em público de seus assuntos mais íntimos. Desconsolado, em suma, porque ela se portara como devia fazê-lo toda a moça inglesa sadia e virtuosa, e não de alguma outra forma anormal e extraordinária. Abriu a porta de seu boxe e ordenou a 2 empregados deltas menos desocupados que empurrassem o aparelho para o terraço. O serviço dos hangares era feito por um só grupo Bokhanovsky, e aqueles homens eram gêmeos, identicamente pequenos, negros e horrorosos. Bernard dava suas ordens no tom brusco, um pouco arrogante e até ofensivo de quem não está muito certo de sua superioridade. Ter de tratar com representantes das castas inferiores constituía sempre, para Bernard, uma experiência penosa, porque, fosse qual fosse a causa, e era bem possível que os rumores a respeito do álcool em seu pseudo-sangue tivessem fundamento, pois, apesar de tudo, acidentes como esse aconteciam, o físico de Bernard não era muito melhor que o de um gama típico. Ele tinha 8 centímetros menos do que a estatura normal dos alfas e era proporcionalmente delgado. O contato com os membros das castas inferiores lembrava-lhe sempre, dolorosamente, essa insuficiência física. Eu sou eu, e bem quisera não o ser. O sentimento do eu era nele intenso e aflitivo. Cada vez que tinha de encarar um delta, horizontalmente, e não via de cima para baixo, sentia-se humilhado. Aquela criatura o trataria com respeito devido à sua casta? Essa pergunta o atormentava, e não sem razão, porque os gamas, os deltas e os épsilons haviam sido, até certo ponto, condicionados de forma a associarem a massa corporal com a superioridade social. Na verdade, um leve preconceito hipnopédico em favor da estatura era universal. Daí o riso das mulheres a quem ele fazia propostas, as peças que lhe pregavam os homens de sua classe. A zombaria fazia com que se sentisse um pária, e sentindo-se um pária, portava-se como tal, o que fortalecia a prevenção contra ele e intensificava o desprezo e a hostilidade que seus defeitos físicos despertavam. Isso, por sua vez, aumentava nele o sentimento de exclusão e solidão. Um temor crônico de ser desdenhado fazia-o evitar seus pares, fazia-o ostentar diante de seus inferiores uma atitude de arrogância e de sentimento exacerbado do eu. Com que amargura invejava homens como Henry Foster e Benito Hoover, homens que nunca eram obrigados a gritar com um épsilon para que suas ordens fossem cumpridas, homens para quem sua posição era uma coisa lógica e natural,
homens que se moviam no sistema de castas como um peixe na água, tão completamente à vontade que não tinham consciência de si próprios, nem do elemento benfazejo e confortável dentro do qual existiam. Com moleza e má vontade, segundo lhe pareceu, os empregados gêmeos rodaram seu aparelho até o terraço. Depressa! Disse Bernard, irritado. Um deles olhou-o. Seria uma espécie de mofa bestial o que ele percebia naqueles olhos cinzentos e vazios? Depressa! Gritou mais alto, e sua voz tinha um timbre desagradavelmente áspero. Subiu para o helicóptero, e 1 minuto depois voava para o sul, na direção do rio. Os diversos escritórios de propaganda e o colégio de engenharia emocional estavam instalados em um mesmo edifício de 60 andares em Fleet Street. No subsolo e nos primeiros andares achavam-se as oficinas e os escritórios dos 3 grandes jornais de Londres. O Rádio Horário, jornal para as castas superiores, a Gazeta dos Gamas, verde pálido e em papel caque, e exclusivamente em palavras monossilábicas, o Espelho dos Deltas. Depois vinham, sucessivamente, os escritórios de propaganda pela televisão, pelo cinema sensível e pela voz e música sintéticas, que ocupavam 22 andares. A seguir, vinham os laboratórios de pesquisa e as câmaras acolchoadas, onde os autores de trilhas sonoras e os compositores sintéticos realizavam seu delicado trabalho. Os 18 últimos andares eram ocupados pelo Colégio de Engenharia Emocional. Bernard pousou no terraço da Casa da Propaganda e desceu do aparelho. Telefone ao Sr. Helmholtz Watson, ordenou o porteiro Gama Mais, e diga-lhe que o Sr. Bernard Marx o espera no terraço. Sentou e acendeu um cigarro. Helmholtz estava escrevendo quando recebeu o recado. Diga-lhe que vou em seguida, respondeu e pendurou o fone. Depois, dirigindo-se à sua secretária, continuou, no mesmo tom de voz oficial e impessoal. Deixo-lhe o trabalho de arrumar meus papéis. E fingindo não perceber o sorriso luminoso da moça, levantou-se e encaminhou-se a passos rápidos para a porta. Era um homem de poderosa compleição, peito amplo, ombros largos, maciço e, no entanto, vivo nos seus movimentos, elástico e ágil. O pilar redondo e sólido do pescoço sustentava uma cabeça admiravelmente bem formada. Os cabelos eram escuros e crespos, as feições fortemente pronunciadas. A seu modo vigoroso e enfático, era belo e tinha bem o ar, como sua secretária não se cansava de repetir, de um alfa mais, até o último centímetro. Por profissão, era professor do Colégio de Engenharia Emocional, seção de redação, e, no intervalo de suas atividades educativas, trabalhava como engenheiro em emoção. Escrevia regularmente para o Rádio Horário, compunha cenários para filmes sensíveis e tinha o dom de criar slogans e versinhos hipnopédicos. Competente. Tal era o veredito dos chefes a seu respeito. Talvez, e sacudiam a cabeça, baixando significativamente a voz. Talvez, e sacudiam a cabeça, baixando significativamente a voz, um pouco competente demais. Sim, um pouco competente demais, eles tinham razão. Um excesso mental produzira em Helmholtz Watson efeitos muito parecidos com os que, em Bernard Marx, resultavam de um defeito físico. A insuficiência óssea e muscular tinha isolado Bernard de seus semelhantes, e o sentimento de ser assim um indivíduo à parte era considerado, segundo os padrões correntes, um excesso mental, o qual, por sua vez, se tornava a causa de um afastamento mais acentuado. A Helmholtz, o que lhe dava tão penosa consciência de si mesmo e de estar totalmente só, era um excesso de capacidade. O que esses dois homens tinham em comum era a consciência de serem individualidades. Mas enquanto Bernard, o fisicamente deficiente, sofrerá toda a sua vida pela consciência de ser um indivíduo à parte, só recentemente Helmholtz Watson, tendo descoberto seu excesso mental, compreendera também o que o diferenciava das pessoas que o cercavam. Esse campeão de pelota escalator, esse amante infatigável, dizia-se que possuíra 640 mulheres em menos de 4 anos. Esse admirável homem de comitês, eminentemente sociável, percebera de súbito que o esporte, as mulheres e as atividades comunais não eram, no que lhe dizia respeito, senão coisas de secundária importância. Na realidade e no fundo, interessava-se por outra coisa. Mas pelo quê? Pelo quê? Esse era o problema que Bernard tinha vindo discutir com ele. Ou melhor, já que era sempre Helmholtz quem falava, tinha vindo ouvir, mais uma vez, seu amigo discutir. 3 encantadoras jovens da seção de propaganda pela voz sintética,
abordaram Helmholtz ao sair do elevador. Oh, Helmholtz! Querido, venha fazer conosco uma ceia campestre nos prados de Exmoor. Agarravam-se a ele, suplicantes. Helmholtz sacudiu a cabeça e desvencilhou-se, abrindo caminho entre elas. Não, não. Não vamos convidar nenhum outro homem. Ele, porém, permaneceu inabalável, apesar da tentadora promessa. Não, repetiu, estou ocupado, e prosseguiu resolutamente sua marcha. As jovens deixaram-se arrastar atrás dele, e foi somente quando subiu ao helicóptero de Bernard e fechou a porta que elas abandonaram a perseguição. Essas mulheres, disse, enquanto o aparelho se elevava no ar, essas mulheres, sacudiu a cabeça e franziu o sobrolho, são de apavorar. Bernard concordou hipocritamente, pois no íntimo gostaria de poder atrair tantas jovens, e com a mesma facilidade que Helmholtz, sentiu uma súbita e urgente necessidade de se gabar. Vou levar Lenina Crown comigo ao Novo México, disse no tom mais despreocupado que lhe foi possível. Ah, sim, replicou Helmholtz, com a mais completa indiferença. E, depois de uma pequena pausa, faz 1 ou 2 semanas que larguei todos os meus comitês e todas as minhas mulheres. Você não pode imaginar a celeuma que andaram fazendo no colégio. Seja como for, valeu a pena, creio. Os efeitos, hesitou, pois são estranhos, muito estranhos. Uma insuficiência física podia produzir uma espécie de excesso mental. Ao parecer, o processo era reversível. O excesso mental podia, por sua vez, produzir a cegueira e a surdez da solidão deliberadamente procurada, a impotência artificial do ascetismo. O restante da pequena viagem aérea efetuou-se em silêncio. Uma vez chegados, e confortavelmente, recostados nos sofás pneumáticos do quarto de Bernard, Helmholtz voltou à carga. Falando muito lentamente, perguntou: Você nunca sentiu a sensação de ter em si alguma coisa que, para se exteriorizar, espera somente que você lhe dê a chance? Uma espécie de força excedente que você não esteja utilizando, algo assim como aquela água toda que se precipita na cachoeira em vez de passar pelas turbinas? Dirigiu a Bernard um olhar interrogativo. Você se refere às emoções que se poderia experimentar se as coisas fossem diferentes? Helmholtz sacudiu a cabeça. Não é bem isso. Estou pensando numa sensação estranha que experimento às vezes. A sensação de ter alguma coisa importante a dizer e o poder de exprimi-la. Só que eu não sei o que é, e não posso utilizar esse poder. Se houvesse algum outro modo de escrever, ou então outros assuntos a tratar, depois, você vê, eu sou bastante hábil em inventar frases. Quer dizer, essas expressões que nos dão um sobressalto, quase como se a gente se sentasse sobre um alfinete. Tão novas e excitantes elas parecem, muito embora se refiram a alguma coisa hipnopedicamente óbvia. Mas isso não parece suficiente. Não basta que as frases sejam boas. Seria preciso que o que delas se fizesse também fosse bom. Mas as coisas que você produz, Helmholtz, são boas. Ah, sim, dentro dos seus limites. Helmholtz encolheu os ombros. Mas são limites tão estreitos. O que eu faço, de certo modo, não é bastante importante. Sinto que poderia fazer coisas bem mais importantes. Sim, e mais intensas, mais violentas. Mas o quê? O que é que há de mais importante para dizer? E como é possível dizer algo violento sobre assuntos do gênero que se é forçado a tratar? As palavras podem ser como os raios X, se as usarmos adequadamente. Penetram tudo. A gente lê e é trespassado. Essa é uma das coisas que eu procuro ensinar aos meus alunos. Como escrever de modo penetrante. Mas de que diabo serve uma pessoa ser trespassada por um artigo sobre cantos comunitários, ou sobre o último aperfeiçoamento dos órgãos aromáticos? Além disso, será possível fazer com que as palavras sejam verdadeiramente penetrantes, quero dizer, como os raios-x mais duros, quando se trata de assuntos desse gênero. Pode-se dizer alguma coisa a respeito de nada? É a isso, afinal, que se reduz a questão. Eu tento, eu me esforço. Psiu, fez subitamente Bernard, levantando um dedo. Os dois escutaram. Creio que há alguém atrás da porta, sussurrou. Helmholtz levantou-se, atravessou a peça nas pontas dos pés e, num movimento rápido, abriu a porta de par em par. Não havia ninguém, naturalmente. Desculpe, disse Bernard desconcertado. Devo andar com os nervos um pouco excitados.
Quando as pessoas desconfiam de nós, acabamos também por desconfiar delas. Passou a mão pelos olhos, suspirou, sua voz tornou-se lamentosa, estava justificando-se. Se você soubesse o que tenho suportado nestes últimos tempos, continuou quase chorando, e o acesso de piedade de si mesmo parecia uma fonte que, de repente, se pusesse a jorrar. Se você soubesse... Helmholtz Watson ouvia-o com certo constrangimento. Pobre Bernard, pensou, mas, ao mesmo tempo, sentia-se um tanto envergonhado por seu amigo. Teria preferido que Bernard mostrasse um pouco mais de amor próprio.